Buenas, gurizada. Vamos resolver ali esse exercício cinético aí. Então, a primeira questão aí está pedindo a expressão da velocidade. A expressão da velocidade é bem simples, né? É só nós avaliar o que está acontecendo aí entre os reagentes e os produtos. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, vai ser igual ao quê? Lembram que os reagentes está consumindo, então é negativo. Vai ser menos a variação da concentração do CH4 sobre ΔT, que vai ser igual ao quê? A variação do O2. O O2 é menos 1,5, ó, porque ele tem 2 na frente lá. Ó. São 2 para 1. Menos 1,5 da variação da concentração do O2 sobre o ΔT, que vai ser, agora nós partimos para os produtos. Produtos é positivo, que é a variação da concentração do CO2 dividido pela variação do T, de tempo, que é igual a 1,5, porque na frente da molécula de água lá, ó, tem um 2 da variação da concentração do H2O sobre ΔT. Então, isso aí é a expressão para a velocidade das reações. Está feito. Ou seja, se eu quero conhecendo isso aqui, ou esse daqui, ou essa velocidade, nós determinamos qualquer uma das velocidades. A questão 2, ela está pedindo então para nós determinarmos uns valores. Então, olha só, ele deu uma reação, que é essa reação aqui, ó. Essa reação aqui. Então, a partir dela, ele diz, ó, em um determinado instante, a velocidade de formação do hidrogênio molecular. O que é a velocidade de formação do hidrogênio? Nada mais é do que a variação da concentração do hidrogênio molecular sobre o T. Ele deu o valor. Ele deu lá que é 0,078 mol por segundo. Molar, aliás. Molar por segundo. E ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a formação do P4. Então é a variação, a mesma coisa, a variação da concentração do P4 sobre ΔT. Isso aqui que ele quer saber. E ele quer saber também a variação da velocidade do pH3. Então ele quer saber a variação da concentração do pH3 sobre ΔT. É igual ao que? Esse aqui. Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer, escrever o quê? A lei da velocidade. Então, a velocidade média para essa equação vai ser o quê? Vai ser a velocidade do pH3 ali, ó, que é negativo, porque é reagente, então, ó, menos 1/4 do que? Da variação da concentração do pH3 sobre ΔT. Isso aqui vai ser igual o quê? A velocidade de formação do P4. Agora é positivo, então vai ser o quê? Variação da concentração do P4 sobre ΔT. Que vai ser igual ao quê? A variação da concentração do H2, que é o que nós conhecemos. Só que lembra que o H2 tem um 6 na frente ali. São 6 para 1. 6 da variação da concentração do H2 sobre ΔT. Perfeito. Essa é a equação. O que nós queremos calcular? Nós queremos calcular primeiro, vamos calcular primeiro isso aqui. Ó. Então eu vou igualar o 2. Se eu conheço 1, eu igualo 2. Quem que nós conhecemos? Nós conhecemos o hidrogênio. Então eu vou igualar esses dois aí. Então vamos lá. Então ó, a variação da concentração do P4 sobre o ΔT é igual ao quê? 1/6 de quem? Qual que é esse valor aqui? Ó? Esse valor nós não conhecemos? Sim, está lá, 0,078 molar por segundo. Isso aqui, então, fazendo esse cálculo, a variação da concentração, ou seja, a velocidade média de produção do P4 aqui, ó, sobre ΔT, vai ser igual 0,013 molar por segundo. Então, essa aqui é a velocidade de formação do P4, ou seja, 6 vezes menor do que o H2. Agora nós precisamos calcular o quê? Agora nós precisamos calcular
a velocidade do pH3, ou seja, aí é a velocidade de consumo do pH3. Então agora nós vamos fazer o quê? Eu vou igualar quem? Eu vou igualar esse aqui a esse aqui, ao hidrogênio. Então eu vou igualar esses dois aí. Vou passar para o outro slide. Então o que nós vamos igualar? Vou igualar o menos 1/4, né, da variação da concentração do pH3 sobre ΔT vai ser igual ao que? 1/6 da variação da concentração do H2 sobre ΔT. Beleza, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que passar isso aqui para lá, porque nós queremos só isso aqui, ó, variação da concentração do pH3 sobre ΔT. Isso que nós queremos. Passando então o menos 1/4 para lá, vai ficar menos 4 vezes 1/6 vezes 0,078 molar por segundo. Então, fazendo toda essa multiplicação, essa igualdade aqui vai dar menos 0,052 molar por segundo. Ou seja, velocidade de consumo do pH3. Essa aqui é a velocidade de consumo do pH3. Por que é negativo? É negativo porque é reagente, ou seja, ele está consumindo. Perfeito. Vamos para a próxima, a questão 3. A questão 3 é igual à questão 2. Então, ele está dando aqui, ó, a velocidade do NO. Então, esse é o problema, deu a velocidade de consumo aqui, então uma velocidade negativa. Então, vamos lá, o problema deu o quê? A variação da concentração do NO sobre o ΔT. Lembram que, como o NO aqui, ó, ele é reagente, essa velocidade aqui é menos 0,066 molar por segundo. Ó. Eu atribuí negativo porque ele é reagente. Tá? E ele quer saber o quê? O problema está pedindo a velocidade do NO2, então a velocidade de formação, então vai ser a variação do NO2 sobre ΔT é igual, então isso que ele quer saber, e também a variação de consumo do O2, então vai ser a variação do O2 sobre ΔT. Tudo isso ele quer saber. Para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Escrever a equação da velocidade. Da cinética, melhor. Então, a velocidade média vai ser igual o que nesse caso aí? A velocidade média nessa equação aí vai ser menos 1/2. Por que menos 1/2? Porque é reagente do quê? Da variação da concentração do NO sobre ΔT. Vai ser o quê? Que é igual ao quê? A menos a variação da concentração do O2 sobre ΔT. E que é igual a 1/2 da variação da concentração do NO2, concentração sobre ΔT. Escrito a equação, vamos ao cálculo. Primeiro vamos calcular do N2, então. Então, se nós queremos calcular do N2, quem que nós vamos comparar? Quem que nós temos? Ó, esse aqui com esse aqui. Então, é isso que nós vamos comparar. Isso que nós queremos fazer. Então, vamos lá. Nós queremos encontrar para o NO2. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos 1/2 da concentração do NO2 sobre ΔT é igual a menos 1/2 da variação do NO sobre ΔT. Então, nós temos que passar esse 1/2 para o outro lado. Então, vai ficar o quê? A variação da concentração do NO2 é igual a ΔT, que vai ser igual ao quê? A 2 sobre 1, né? Porque está lá o que multiplica esse menos 1/2, então vai multiplicar o menos 1/2, é negativo, né? E que vai multiplicar o valor que nós temos lá, que é menos 0,066.
Então, isso aqui, ó, o que nós podemos ver aqui? Ó? O 2 sobre 1 e 1 meio, isso aqui vai ser igual a 1. Tudo igual a 1. Menos com menos vai ficar mais. Então, esse cálculo vai ficar o quê? 0,066 molar por segundo. Ou seja, a velocidade de consumo do NO2, que está aqui, ó, e a velocidade de formação do NO, aliás, e a velocidade de formação do NO2 são iguais. Tá? Por que é igual? Porque olha só, se é 2 para 2, é igual. Agora ele pede o quê? Agora nós vamos calcular isso aqui, ó, do O2. Então, para o O2, nós vamos igualar quem? Nós vamos igualar o NO, deixa eu pegar em verde aqui, nós vamos igualar o NO o O2, para calcular para o NO2. Para o O2, aliás. Então vamos passar para o outro aqui. Ó. Então eu vou calcular para o O2. O oxigênio, ele é, só voltando aqui, o oxigênio ele é reagente, então ele tem que ser negativo. Então vai ter o quê? Menos a variação da concentração do O2 sobre ΔT vai ser igual ao quê? Menos 1 meio da variação da concentração do NO sobre ΔT. Então, tudo isso é conhecido. Então, vamos lá. Menos a variação da concentração do O2 sobre ΔT é igual a menos 1 meio vezes menos 0,066. É isso? Deixa eu voltar aqui. 0,66. Isso aí mesmo. Então, ó, agora, olha só, para o jogo de sinais. Ó, menos com menos dá mais, e com menos lá na frente vai dar menos. Então, essa equação vai dar o quê? Menos 0,033 molar por segundo. Ou seja, a velocidade, como é de consumo, o O2, o oxigênio, ele é reagente. Então, a velocidade negativa. Perfeito? Beleza. Vamos para a próxima. A 4, essa daqui ó, é exatamente igual. É igual às demais. Não vai mudar absolutamente nada. Então eu vou deixar para vocês fazerem essa daí. Tá? Então nós vamos para a questão 5. Que a questão 5 ela trata de outras coisas, ou de coisas mais interessantes. Depois tem a questão 6 também. Então a questão 5. Olha só, ele pede para determinar a lei da velocidade. A lei da velocidade, o que nós conhecemos da lei da velocidade? Que a velocidade ela é igual ao quê? Uma constante que multiplica a variação de um dos reagentes, que é o S2O8 2-, tá? Elevado a um fator x, né? A um expoente x, vezes a concentração do outro reagente, que é I-, elevado a um expoente, nesse caso que eu vou chamar de y. Então é isso aí que nós precisamos determinar. Então, ó, eu chamei isso aqui de x, isso aqui de y. Como é que nós determinamos esses valores? Nós determinamos esses valores pelos experimentos. Se tem 3 experimentos aqui. Então, para determinar x, o que nós precisamos? Nós precisamos variar x e manter constante y. Então, eu vou usar aqui a constante, ó, e aqui no x é variável. Então, eu vou usar o experimento 2 e o 3. Então, eu vou determinar primeiro o x. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar a velocidade 3 sobre a velocidade 2, que é o que está variando no x. Qual que é a velocidade 3? Aqui no fundo a velocidade 3, eu vou pegar esses dois primeiros. A velocidade 3 ó, é 2,2 vezes 10 na menos 4 dividido por 1,1 vezes 10 na menos 4. Ou seja, essa é a velocidade. Isso aqui, ó, se nós olharmos, fazer essa divisão, vai dar igual ao quê? Vai dar igual a 2, né? Deu igual a 2. Então eu vou igualar essa velocidade à lei. A lei da velocidade, o que, que é? Para a velocidade 3, vai ser um K, né? Que multiplica a concentração, então, da velocidade 3 desse reagente x aqui, ó, que é 0,16 elevado a x, vezes
o y, que é 0,017 elevado a 1y. E vamos dividir aqui pela velocidade 2, que é 0,08x vezes 0,017y. Então, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Olha só, isso aqui é lógica, tá? Isso aqui, ó, como é igual a isso, corta. O que nós temos aqui? O K é igual ao K, corta. Quanto que dá 0,16 dividido por 0,8? Vai dar 2. Ambos elevado a x. Ó. Ambos elevado a x, então 2 na x. Então, como nós temos isso aqui, ó, quer ver? Vou pegar outra cor. 2 igual a 2x. Então, para que 2x seja igual a 2, qual tem que ser o valor de x? X tem que ser igual a 1. Porque se nós substituirmos aqui, ó, o valor de x, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, o x, com isso, nós determinamos o valor de x. X igual a 1. Então, o primeiro ponto nós determinamos aqui, ó, que é o x, vou colocar aqui em cima, é igual a 1. Agora, nós precisamos o quê? Determinar quem? Nós precisamos determinar y. Então, para determinar y, nós vamos para outra velocidade. Deixa eu apagar isso aqui para dar espaço. Vamos determinar y agora. Nós vamos usar a mesma equação da lei da velocidade, só que agora nós temos que fazer o quê para determinar y? Para determinar y, nós temos que variar y e manter x constante. Então, vamos lá. Quem está constante em x? Esses dois. Quem está variando em y? Esses dois. Então, nós vamos determinar y. Nós vamos fazer o quê? Para determinar y, ó, velocidade 2 sobre velocidade 1, que é igual ao quê? A velocidade 2 é 1,1. 1,1 vezes 10 na menos 4. Vai dividir por quem? Pela velocidade 2, que é 2,2 vezes 10 na menos 4. Quanto que dá essa divisão aqui? Dá 0,5. Esse é o valor da... Porque isso aqui é igual a isso, corta. Então, 1,5 dividido por 2,2, 0,5. Então, eu vou igualar agora a lei. Aqui vai ser o quê? K do quê? De 0,08 elevado a x vezes 0,017 elevado a y. Correto? E vamos dividir isso aqui por k de novo. A mesma coisa, 0,0. Agora é da velocidade 1. Agora nós estamos pegando esse experimento aqui, velocidade 1. 0,08 elevado a x também, vezes 0,034 elevado a quem? A y. Agora, por lógica, nós temos o quê? K é igual a K, isso aqui é igual a isso aqui, sobrou isso aqui. Ó. Quanto que vai ser 0,17 por 0,034? Vai dar exatamente 0,5 aí elevado a quem? Elevado a y. Então, qual que tem que ser o valor do y para que 0,5 seja igual a 0,5? Qual que tem que ser o valor do y? Aqui, o y vai ter que ser igual a 1. Então, se nós substituirmos o y ali igual a 1, nós vamos determinar que vai dar 0,05. Então, determinamos aqui o y. Agora, determinamos o y que é igual a 1 também. Agora, nós temos que substituir para encontrar a lei da velocidade. Tá? Então, qual vai ser a lei da velocidade? Deixa eu apagar isso aqui. A lei da velocidade, agora que nós temos os dados todinhos, dá para nós compilar ela. Ou melhor, resolver ela. Então, nesse caso aqui, ó, a lei da velocidade vai ser o quê? A velocidade vai ser igual a K da concentração do S2O8 2-
elevado a 1, não precisa nem colocar, vezes a concentração do I menos, elevado a 1 também, que não precisa colocar, tá? Então, aqui nós temos o que? O problema pediu para determinar a lei da velocidade e calcular a constante. Se nós conhecemos a lei, agora nós conhecemos a lei da velocidade, ou seja, a equação da lei da velocidade. Como é que nós determinamos a constante? Para determinar a constante, nós escolhemos um experimento, ou 1, ou 2, ou 3, e substitui na equação. Tá? Eu vou escolher aqui, para determinar a lei da velocidade, vou escolher isso aqui. Vou escolher o 3. O 3. Então, a velocidade vai ser igual o quê? Ou melhor, espera aí. Aqui nós temos que isolar K, né? Ele quer a constante. Então, vamos primeiro isolar K. O que vai ser isso aqui? O K vai ser igual ao quê? A velocidade dividido pelas concentrações. Pela concentração do S2O8, 2 menos, vezes a concentração do I menos. Isso aqui é a lei. Então, vamos lá. O K vai ser igual ao quê? Qual que é a velocidade da linha 3? 2,2 vezes 10 na menos 4. Isso aqui vai ser dividido por quem? Pelas concentrações. Que vai ser 0,16 vezes 0,017. Isso aqui nós determinamos um K, que dá em torno de 8,1 vezes 10 na menos 2. Isso aqui vai ser o que? Molar vezes segundo, por molar vezes segundo. Esse aqui é o valor do K para esse caso. Então, nós temos o que o problema pediu. Primeiro, a velocidade aqui, a lei da velocidade. E depois o valor do K. Então, determinamos os dois casos. Se o problema pedisse a ordem dessa equação, não pediu, mas digamos que ele pedisse a ordem, esse problema aí seria de segunda ordem, né? Porque 1 mais 1, 2, segunda ordem. E se ele fosse pedir, ele seria ordem 1 para esse reagente e ordem 1 para esse reagente. Mas a ordem global, a ordem geral, ou a ordem total, como queira, é de segunda ordem. Então aqui o exercício 6 é a mesma coisa, deu uma reação de A mais B aqui, dando C, uma equação bem genérica, tá? Só para aplicação do problema. E ele pede para determinar a ordem da reação e as velocidades iniciais do consumo de A, se a concentração for 0,30 molar e a concentração for 0,40. Ou seja, nós temos que fazer a lei da velocidade, nós temos que determinar a constante da velocidade para depois fazer essas aplicações. Então, ele deu aqui alguns experimentos. 1, 2, 3, 4, 5 experimentos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a lei da velocidade. O que é a lei da velocidade? A lei da velocidade é o quê? A velocidade vai ser igual a uma constante. Então, da concentração de A, eu vou levar a X, vou chamar de X. Concentração máxima pode chamar de que vocês quiserem. E B, Y. Então, perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, a velocidade. Para determinar, então, eu vou chamar isso aqui de X e esse aqui de Y. A mesma coisa. Para determinar X, vamos variar X e manter o Y constante. Então, primeiro, vamos fazer primeiro X. Vamos escolher duas velocidades em que o X é constante e o Y está... ou melhor, o Y é constante e o X está variando. O Y é constante aqui, que é o 2. Então, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, só para nós marcarmos. Então, o 2 e o 5, o Y é constante. O X vai variar? Vai. Então, pode ser. Então, vamos fazer aqui, velocidade 5 sobre a velocidade 2. Podia ser qualquer um. O que é a velocidade? A velocidade 5. Está aqui, esse aqui. É 0,509 dividido pela velocidade 2, que é 0,127 molar por segundo, tá? Isso aqui vai dar igual aproximadamente 4, que vai ser igual ao quê? Então, para a linha 5 aqui, o K vai multiplicar quem?
vai multiplicar o 0,40 elevado a x vezes o 0,30, né, elevado a y. Isso aqui a gente vai dividir pela velocidade 2 agora. Pela velocidade 2 aqui, ó, que vai ser o quê? 1k, que vai ser 0,20 elevado a x vezes 0,30 elevado a y. Bom, para isso, a lógica disso aqui, o que é? K igual a K corta, 0,30 na y, 0,30 na y. Aqui é y, tá? Não é x. Corta. Qual que vai ser o valor disso aqui? Ó? Quanto que dá 40 dividido por 0,40 dividido por 0,20? Vai dar 2. 2 na x. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 4. Daqui, ó, 4. Qual que tem que ser o valor do x para ter essa igualdade? O x aqui vai ter que ser igual a 2. Porque 2, se nós elevarmos 2 na 2, é igual a 4. Fechou. Tá? Agora nós vamos determinar o y. Então, para determinar y, nós precisamos pegar uma velocidade em que o x é constante e o y vai variar. Então, se nós olhar aqui, ó, quem é constante? Ó, 20 e 20, ou seja, 4 e a 2, constante. E o y está variando, ó, 60 e 30. Então, pode ser essas duas aí. Pode ser qualquer uma. Então, vai ser o quê? Velocidade 4 dividido por velocidade 2. Quanto que é a velocidade 4? É 0,254. Dividido pela velocidade 2, que é 0,127. Isso aqui vai dar 2, tá? Ou aproximadamente 2. Agora nós vamos igualar as velocidades. Vai ser o quê? K da velocidade 4. Quanto é que é o K da velocidade 4? 0,20 na x vezes 0,060 elevado na y, aqui é 60, dividido por k. Qual que é a velocidade 2? É a mesma coisa, 0,20 elevado a x vezes, quanto que é da velocidade? 0,30 da velocidade 2. 0,30 elevado a y. Aqui, ó, 30 da velocidade 2. Quanto é que dá isso aqui? Bom, por lógica, nós vamos fazer o quê? K vai embora com K, isso aqui é igual a isso aqui, corta. Quanto dá 0,60 por 0,30? Vai ser 2 elevado a quem? Na y. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 2. Para essa igualdade condizer, qual que é o valor do y? Y tem que ser igual a 1. Então, qual que é a lei da velocidade? A velocidade vai ser igual ao quê? A K, concentração de A elevado na 2, vezes concentração de B elevado na 1. Então, a ordem disso aqui vai ser igual ao quê? 2 mais 1, que é igual a 3. Essa é a ordem da equação. Então, é uma equação de terceira ordem. Terceira ordem. Esse problema aí é uma equação, essa reação melhor, é uma equação de terceira ordem. E agora, nós já fizemos então a ordem da reação. Agora nós queremos calcular a velocidade. Para calcular a velocidade, nós precisamos determinar o quê? Precisamos determinar o K. Por quê? Para nós determinarmos a velocidade inicial do consumo de A com as considerações quando B for 0,30 ou 0,40, nós precisamos determinar o K para nós saber o valor da equação. Então agora vamos lá, vamos determinar o K. Isolando o K, então vai ficar o K vai ficar igual ao quê? A velocidade dividido pela concentração de A, tem que lembrar que ele é ao quadrado, vezes a concentração de B, que não é ao quadrado. Então, para determinar K, nós podemos escolher qualquer linha, qualquer uma das linhas. Eu vou escolher essa aqui, ó. Então, a velocidade é 0,053 dividido aqui é molar por segundo, tá? Dividido por 0,10, aqui ao quadrado, vezes... Espera aí, deixa eu colocar as unidades, porque aqui vai implicar bastante as unidades, porque elas vão mudar um pouquinho. Então, aqui ó, é molar por segundo, e aqui é molar, aqui é ao quadrado, vezes a concentração de B,
que é 0,50 molar. Tá? Então, nós temos o que aqui? Ó? Isso aqui ó, vai ser igual ao que? Nós podemos cortar o molar que está aqui em cima com esse molar aqui, ó, mas vai sobrar aqui molar ao quadrado desse molar, porque tem que levar a unidade ao quadrado também. Então, esse cálculo todo aí do K vai dar 10,6 e a unidade por molar ao quadrado vezes segundo. Então, esse é o valor do K. Então, encontramos o valor da constante K. Agora, nós queremos calcular a velocidade da equação. Vamos voltar para cá. Ó. Nós queremos calcule a velocidade inicial de consumo de A se a concentração de A for 0,30 e a concentração de B 0,40. Então, vamos aplicar lá na equação. O que nós vamos usar? Nós vamos usar a lei da velocidade. Então, a velocidade vai ser igual ao quê? K, que é 10,6 por molar ao quadrado vezes segundo, que vai multiplicar o quê? A concentração de A, né? Nós estamos usando essa equação aqui, ó. A velocidade é igual a K, concentração de A ao quadrado, vezes concentração de B. Essa é a equação que nós estamos substituindo aqui. Substituímos já o K, agora vamos substituir essas duas concentrações que o problema deu. Que o A é 0,30 molar, aqui é o quadrado, vezes a concentração de B, que é 0,40 molar. Veja, ó, aqui vai dar molar ao quadrado. Ó. Tá dentro, aqui o molar ao quadrado, corta com molar ao quadrado, foi embora. Sobrou molar por segundo, que é a velocidade. Isso aqui vai dar igual multiplicando tudo isso aqui, 0,38 molar por segundo. Ou seja, essa é a velocidade para a concentração de A é 0,30 e a concentração de B 0,40. A questão 7 é só determinar as ordens globais da equação. O que é a ordem global? É somar as ordens da equação. Então, dessa primeira aqui, para a questão A, qual que vai ser a ordem global? Vai ser 2, porque é um reagente só. Então, essa é uma reação de segunda ordem. Tá? Na B, a equação B, ela não depende de nenhum reagente. Então, essa nós chamamos que ela é de ordem 0. A C é 1 e 1 meio. Então, ela tem, a ordem dela é de 1,5. E a D é 2 e 1. Então, somos 2 mais 1, ordem 3. Então, vamos lá. A equação 8 ela dá uma reação de A dando B aqui. Ela deu uma reação A dando B. E ela diz que a velocidade da reação, a velocidade é essa aqui. Então, ele deu a velocidade. Quando a concentração é isso aqui, de A. Ele pede para calcular a constante de velocidade, ou seja, ele quer calcular o K. Isso aqui que ele quer calcular. Daí ele diz, quando a reação de primeira ordem. Bom, se a reação de primeira ordem, eu consigo escrever. Então, vou fazer a primeiro aqui. Eu consigo escrever a velocidade. A velocidade vai ser o quê? K vezes a concentração de A. Essa é a equação da reação. Por que é isso? Porque eu sei que é de primeira ordem, ou seja, é 1 aqui, de ordem 1. Então, eu quero calcular essa velocidade. Então, a velocidade aqui vai ser igual ao quê? O K é o que ele quer calcular, né? O problema está pedindo K. Espera aí, deixa eu já substituir esse valor aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos substituir aqui, vamos inverter a equação, fica mais fácil de resolver. Então, ele quer encontrar o K. Então, o que vai ser K? K vai ser igual a velocidade dividido pela concentração de A. Só para ficar mais fácil. Então, o K vai ser o quê? A velocidade do problema deu, que é 1,6 vezes 10 na menos 2. O quê? Molar por segundo. Vai ser dividido pela concentração de A. 0,35 molar. Olha aqui, molar com molar, corta, né? Porque não é igual. E aí, fazendo essa divisão aí, nós determinamos que o valor de K para a reação de primeira ordem vai ser igual a 0,35
0,046 dividido por segundo. Tá? Perfeito. Agora, na B, ele diz o seguinte, ó, que a reação agora é de segunda ordem. Então, como é que é a equação para uma reação de segunda ordem? A velocidade vai ser o quê? Vai ser um K vezes a concentração de A ao quadrado, porque é a segunda ordem. Ele quer determinar K, então a mesma coisa. O K vai ser igual ao quê? A velocidade sobre a concentração de A ao quadrado. E aí também, substituindo tudo, vai ser o quê? A velocidade é a mesma, 1,6 vezes 10 na menos 2 molar por segundo. Isso aqui vai dividir o quê? Pela concentração de A, que é 0,35 molar. Só que tudo isso ao quadrado. Então aqui, ó, se nós cortarmos, ó, corta esse molar com um dos molares aqui, ó, mas tem dois, ó, porque é ao quadrado. Então fazendo isso, o valor do K, nesse caso aqui, vai ser 0,13 por molar vezes segundo, essa unidade. Ou seja, o K deu maior. Como uma reação de segunda ordem, essa aqui é uma reação de segunda ordem, o K deu um pouco maior, ou seja, a constante de velocidade é maior do que no primeiro caso. A questão 9. A questão 9 dá uma reação de 2A aqui, ó, dando B, né? Então, reação. Ele diz que é de primeira ordem em relação a A. Deu 1K. Qual o tempo necessário para que a concentração de A diminua de 0,88 aqui, ó, para 0,14? Bom, primeira coisa, essa é a relação tempo-concentração. Então, ele diz que a reação é de primeira ordem. Então, a gente vai usar a equação de primeira ordem. Qual que é a equação de primeira ordem? É ln da concentração de A no tempo t, que é igual a menos K vezes o t, mais ln da concentração de A tempo zero. Na verdade, eu inverti aqui, coloquei um antes e depois, mas não muda nada, tá? Lá no quadro eu acho que eu expliquei, mas não muda nada, é exatamente isso. Bom, nós sabemos as concentrações no tempo t e no tempo zero, né? Então ele iniciou com isso aqui e terminou com isso aqui, ó. Ele quer calcular qual o tempo necessário para acontecer isso aí. Então nós temos o quê? Ln, qual que é o tempo t? É de 0,14, né? Ou seja, no tempo final lá. Vai ser igual a menos k, então menos 2,8 vezes 10 na menos 2, aqui é segundo na menos 1, vezes o t, que nós queremos calcular, mais ln de 0,88, que é a concentração lá no final inicial, né? Aqui é ln, tá? ln, que é a concentração inicial. Então, aplicando ln aqui, isolando o t, só matemática, né? Vocês vão ter que o t, nesse caso aqui, vai ficar ln de 0,14 menos ln de 0,88 vai ser dividido por menos 2,8 vezes 10 na menos 2. Isso aqui o segundo vai subir. Então, disso aqui nós vamos ter um tempo de 66 segundos. Esse é o tempo de reação para que o consumo de A passe de 0,88 molares até 0,14 molares, ou seja, que a concentração diminua desse valor até esse valor aí. A questão 10, ela é parecida, né? A questão 10 é parecida. Então ele dá aí uma reação, ó, ele diz que a reação é de 2A dando B e é de segunda ordem. Ó, segunda ordem, com K, deu o K aqui, ó, em minutos ó, agora, tem que cuidar. Ó. Daí ele dá uma questão A, vamos lá. A. Se a concentração de A0 é 0, aqui, ó, 0,092 molar, quanto tempo decorrerá até atingir a concentração disso aqui? Ó? E depois ele quer calcular o tempo de meia-vida. Então, primeira coisa, qual que é a equação de relação tempo-concentração para uma reação de segunda ordem? É 1 sobre a variação de A, da concentração de A no tempo t, né? Que é igual a K vezes T mais
Opa, mais 1 sobre a variação de A no tempo zero. Aí é só substituir tudo isso daí. Então, substituindo tudo isso aí, nós vamos ter 1 dividido por 3,7 vezes 10 na menos 3 vai ser igual ao K, que é 51, né? Vezes 1t, que nós queremos, mais 1 sobre 0,0092. Daqui, a mesma forma, nós vamos isolar o t, só matemática agora. Isolando o t, nós vamos chegar a 3,2 minutos. Esse é o tempo para que a concentração passe de 0,092 para 3,7. Tá? A reação de segunda ordem. E o B? O B ele pede para que calcule o tempo de meia-vida, ou seja, a reação de segunda ordem. Qual que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é aquele tempo de 1 meio, vai ser igual a 1 sobre o K vezes a concentração do A0. Esse é o tempo de meia-vida. Daí nós conhecemos tudo, né? Então dá para fazer. 1 sobre o K é 51, que multiplica 0,0092. Então daí o tempo de meia-vida, nesse caso aí, vai ser igual a 2,1 minutos. Esse aqui é o tempo de meia-vida, ou seja, para consumir metade de 0,092, a equação leva 2,1, a reação leva 2,1 minutos. E a questão 11, ele deu uma reação, diz que é de primeira ordem em relação a A e em relação a B. Ou seja, é primeira ordem para os dois casos, né? A velocidade, ele deu uma velocidade. Quando as concentrações de A é essa e de B é essa, ele quer que calcule a constante de velocidade. Então, primeira coisa, vamos escrever a equação da lei da velocidade. É o quê? K, que é A, se a ordem, ele diz que é de primeira ordem para A, então é A na 1 vezes e também para B. B na 1 também. Então, essa é a velocidade. Esse aqui é a lei da velocidade. Ele quer que determine K. O que é K? K é igual a velocidade dividido, então, pela concentração de A vezes a concentração de B. O problema nos deu. Então, o K aqui vai ser o quê? Qual que é a velocidade? 4,1 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é molar por segundo. Dividido. Qual que é a concentração de A? 1,6 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é molar. Vezes 2,4 vezes 10 na menos 3, também molar. Fazendo tudo isso, ó, vai cortar um molar com um molar aqui, vai um molar por segundo, isso aqui vai ficar igual a 10,7 dividido por molar vezes segundo. Então essa aqui é a constante de velocidade para essa reação aí.